Compreender o significado das palavras é indispensável para entender o funcionamento da língua portuguesa. Em nosso idioma, a ciência que se ocupa em desvendar os significados e interpretar as palavras e expressões é o que a gente chama de semântica. Quando conhecemos bem as palavras e temos um vocabulário razoável, escrever um texto fica muito mais fácil, pois temos à nossa disposição uma variedade de palavras que podem ser selecionadas de acordo com a pertinência do momento. Na língua portuguesa, o significado das palavras leva em consideração vários aspectos, e um dos fenômenos linguísticos relacionados ao significado é a polissemia. A polissemia é a propriedade que uma palavra tem de apresentar várias significações. Por exemplo, aqui eu trouxe a palavra cabeça. Na frase, ele sempre traz um boné na cabeça, eu estou falando da parte do corpo humano. Rodrigo é o cabeça da equipe, eu estou falando que ele é o líder da equipe. Acertou o dedo e não a cabeça do prego, eu estou falando aí da parte superior do prego. Dessa forma, quando a gente fala em polissemia, é justamente quando as minhas palavras adquirem uma multiplicidade de sentidos. A palavra já é formada pela palavra poli, que é multiplicidade, e semia, que é significação. Quando eu vou interpretar uma frase e reconhecer a polissemia, né, o sentido polissêmico dessas palavras, eu também tenho que levar em consideração a aplicabilidade, ou seja, as situações em que foram aplicadas. Porque nós temos os sentidos literais, ou seja, aquilo que nomeia realmente as palavras, e temos aqueles que são os figurados, né, que são criados pelas pessoas. Essa criação de sentidos, ela se dá conforme região e tantas outras situações. Por isso que a gente também tem que analisar, né, onde que ela foi usada. Nesta situação, por exemplo, nós podemos perceber que houve aqui uma multiplicidade de sentidos e o filho não entendeu o sentido, mas aí nós também temos que perceber que a forma que ele está falando é uma maneira, né, é uma variedade linguística caipira, né? Então, isso também interfere quando a gente vai entender. Então, ele usa ali a palavra porca para nomear uma peça, né? E o menino entende que a porca é justamente o animal, tá? Outra coisa que nós temos que levar em consideração quando a gente vai estudar e observar a polissemia é no que diz respeito à ambiguidade. Não podemos confundir, né, a polissemia com a ambiguidade. A polissemia são as palavras que adquirem aí os vários sentidos, né? A ambiguidade, ele também pode ser uma palavra que assume um outro sentido, uma acepção. Só que a ambiguidade é um vício de linguagem, ou seja, é por causa da má construção da frase. E aí eu deixo subentendido alguma coisa que não é legal, tá? Que não era para ser naquela situação. Por exemplo, na charge, eu tenho ali não trocamos roupas íntimas, mas é justamente porque as lojas, elas não costumam trocar, né, fazer a troca se não servir. E ali o menino entendeu totalmente diferente, né, como se fosse apenas a vendedora. Isso é ambiguidade, ou seja, é quando ela me dá um sentido, né, algo feio, assim, a construção feia para a frase. Assim, a ambiguidade, ela me dá mais um sentido de que eu não consiga entender direito do que realmente conseguir entender vários sentidos da palavra,
Por exemplo, a mãe bateu na filha porque estava bêbada. E aí eu pergunto: quem é que estava bêbada? A mãe estava bêbada ou a filha estava bêbada? Esse é um caso de ambiguidade. E aí, para treinar o que foi aprendido, ache o termo polissêmico, ou seja, a palavra que adquire um novo significado entre os interlocutores. Um fala uma coisa, outro entende a outra. E explique por que é que ele entende um novo significado.